E aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para fazer uma lista que vai servir para tirar lágrima dos seus olhos com toda certeza. Essa é a minha missão hoje, fazer você ficar triste, sim, porque eu vou falar aqui sobre as mortes inesperadas do cinema. Exatamente, aquela morte que você nunca imaginaria que estaria ali naquele filme. Exatamente! Então, dito isso, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Eu evitei falar de filmes de terror, filmes de tiroteio, filmes de suspense, porque essas mortes, por mais inesperadas, elas estão num filme de mortes acontecem. Então, eu deixei aqui pra falar de filmes onde, teoricamente, você não esperava que aquilo fosse acontecer quando você viu pela primeira vez. Lembrando que se você está gostando do meu trabalho, gostando dos vídeos que eu tô fazendo, deixa seu like aqui nesse vídeo também, já antes de começar. E se inscreve no canal se você não for inscrito, cara, porque assim eu vou continuar fazendo muito conteúdo legal, fazendo lista, fazendo crítica de filmes, fazendo várias coisas da hora pra vocês, exatamente. Porque o legal pra gente é fazer pra vocês. Agora então, sem mais delongas, bora pro vídeo! I love you when you call me Big Papa, put your hands in the air, if a true player. Se você identificou esta música, é porque você também vai se emocionar a partir de agora. Exatamente, cara, eu vou falar de um filme que foi muito tocante quando eu assisti e teve uma morte que, deixou sequela na minha cabeça, no meu coraçãozinho, porque realmente, cara, eu não esperava. Lembrando que, como eu vou falar de mortes inesperadas, então se você não assistiu esse filme, é hora que eu terminar o spoiler, eu levanto a plaquinha, tá ok? Vou falar de Hardball, o jogo da vida. Sim, com ele o melhor ator e o melhor ser humano do planeta, Keanu Reeves. Esse filme conta a história de um cara que vai treinar um time de beisebol da periferia. E, cara, é aquele típico filme de alguém que vai treinar um time de periferia, né? O time vai evoluindo, aprende a conviver entre eles, tem os caras maus, eles vivem ali entre gangues, e eles acabam indo bem no campeonato, tudo mais. É a típica historinha. Porém, esse filme tem a cena que, se você não assistiu esse filme, sai daqui agora, abaixa o som, desliga o som, já que eu te aviso. Uma das cenas mais tristes da história, sim, de Baby. Se você conhece esse filme, sabe do que eu tô falando, cara. Aquela cena que ele tá chegando, que ele vai pra casa, ele tá chegando em casa, já pouco antes dele entrar, acontece um tiroteio no bairro dele e uma das balas acaba pegando um pequeno garoto, que é o menor do time. Isso por si só já me enche os olhos d'água. Esse filme é muito foda. E não é só isso, porque depois disso, quando eles vão anunciar a morte de Baby e o Keanu Reeves vai no velório pra fazer um discurso, cara, nossa! Ai, o discurso do Keanu Reeves mostrando as cenas dele, cara, do moleque, porque no último jogo o Keanu Reeves bota ele pra rebater a última bola, entendeu? E o moleque consegue rebater a última bola e eles ganham o campeonato e o Keanu Reeves falando que via todo o mundo em cima daquele garoto naquele momento, toda a alegria do mundo, enquanto todos levantavam ele. E, putz, é uma cena muito, 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 muito foda. E é de tirar a lágrima dos olhos mesmo, cara. Quem assistiu, se tem coração, chorou. Não tem como não chorar com a morte do G-Baby de Hardball. Agora vamos para um filme infantil, mas que eu gosto muito também. Já assisti várias vezes esse filme e ele é um filminho muito legal. Ele se chama A Ponte para Terabithia. A Ponte para Terabithia conta a história de Jazz, um rapazinho que não é muito bem visto no colégio, ele é meio outside ali no colégio, só que ele é um bom corredor e ele acaba perdendo uma corrida por uma garotinha, a Leslie. E eles acabam fazendo, através disso, uma grande amizade e eles criam um mundo no local onde eles atravessam um rio. E ali eles criam um mundo fantasioso, cara. E o legal desse filme é que, se você já foi uma criança, você consegue se identificar. Porque, tipo, uma árvore é um gigante, uma abelha é um soldado, um cachorro, sabe? Eles criam um mundo fantasioso onde eles são os heróis daquele mundo. E é só os dois vivendo uma amizade pura, infantil, mas muito legal. Então, a partir de agora, você sabe, spoiler. Porém, o Jazz acaba indo fazer um passeio com a professora dele, que ele tem uma paixonite, cara. E nesse passeio, a Leslie tem uma briga em casa e vai sozinha para a Terabithia, que é aquele local que eles criaram. Só que ao atravessar o rio, ela acaba caindo e bate a cabeça e morre, cara. Exatamente no momento onde ela mais precisou do seu amigo, o seu amigo não estava presente e isso acabou levando a uma situação onde ela acabou morrendo. Porque estava chovendo, o rio estava alto, ela não conseguiu atravessar e acaba sofrendo um acidente. E o garoto, ao descobrir isso, ao receber essa notícia, ele tem uma reação
diferente, assim, você acha que ele vai chorar tal. Não, ele não acredita, demora pra cair a ficha. O legal do filme é esse, que demora muito pra cair a ficha, até ele entender que a amiga dele, melhor amiga dele, tinha falecido, entendeu? Ele fica meio avoado, sabe? É muito legal, vale muito a pena, é um filminho muito bom pra assistir. Recomendo. Ponte para a terapia. 3. Vamos falar agora de Rocky, o lutador. Ou não, um lutador. Exatamente, mas especificamente Rocky 4, quando o Rocky vai lutar contra Ivan Drago, quando o Rocky já é consagrado um campeão e vem um cara lá da Rússia querendo desafiar Apollo Creed, exatamente, o cara que era o campeão antes do Rocky, que desafiou o Rocky no primeiro filme, que perdeu pro Rocky no segundo filme, e aí, então, ele acaba treinando o Rocky no terceiro filme, para no quarto filme ele ser desafiado por Ivan Drago, de Dolph Lundgren, exatamente, cara. E aí, abaixa o som se você não viu esse filme e não quer spoiler. Durante uma luta de exibição que foi armada ali entre o governo da Rússia e dos Estados Unidos em Las Vegas, num puta espetáculo com James Brown cantando Living in America, Living in America. É lindo, muito espetaculoso, fogos e tudo mais, e aí entra no ringue Ivan Drago, aquele russo seco, sem nenhuma expressão, aquele cara ali. E durante essa luta de exibição, cara, ele mata o Apollo no ringue. Exatamente, uma cena chocante, porque você esperava que o Apollo ia tomar uma puta numa surra. Mas não, ele cai no chão e já cai dando aquela tremidinha na perna, tipo apagado. Aí o Rock vai, pega ele no colo, olha pro Ivan Drago, e Ivan Drago lança aquela frase que ficou marcada para a história: se morrer, morreu. Nossa senhora! E aí pra frente o Rock vai até a Rússia para se vingar do seu melhor amigo e do seu novo mestre, no caso, falecido Apollo Creed. E então agora nós vamos diretamente para um filme infantil, mais especificamente uma animação, Operação Big Hero. Para quem não conheceu, a Operação Big Hero é um dos desenhos mais legais que saíram nos últimos tempos. Conta a história do garoto Hiro, que ele é fissurado em tecnologia e criação de robôs, e acaba indo trabalhar em uma empresa de tecnologia, e ele descobre que alguém roubou uma tecnologia dele para o mal, para utilizar isso de forma errada, para tentar dominar o mundo e o caramba 4 e tal. E tem uma historinha bem legal mesmo, e lá você conhece o robozinho Baymax, que é o robô mais fofo do mundo. Ele é um robô enfermeiro, inflável, que o Hiro acaba transformando ele num herói de armadura. É um filme bem louco, se você não assistiu ainda, vai lá, cara. Mas agora, abaixa o som que lá vem spoiler. Exatamente, a morte inesperada nesse filme é tão inesperada que ela acontece bem no começo, cara. Você fala, meu, por que fizeram isso, cara? Que sacanagem, o moleque era uma gente boa. Sim, Tadashi, o irmão de Hiro, no começo do filme mesmo, quando eles estão ali numa apresentação de tecnologia, de novas tecnologias, numa feira de tecnologia, aonde o vilão entra lá e bota fogo em tudo e destrói todo o local do evento. Só que nisso, o Tadashi volta para tentar salvar o professor. E no que ele volta, ele pisa dentro do estádio e o estádio explode. Maluco! O Hiro fica em prantos e eu fiquei assim. É realmente inesperado. O cara explode tudo e o irmão dele morre. Inclusive o Baymax é uma obra do próprio irmão dele que acaba ficando para ele. Então o filme é muito tocante, tem várias cenas bem legais, a história tem viagem em multiverso, cara, é bem legal, vale muito a pena se você não assistiu. E saindo do desenho, indo para uma galáxia muito, muito, muito distante, sim! Vamos para Star Wars, O Despertar da Força. Este filme que lançou a nova trilogia de Guerra nas Estrelas, exatamente, depois de tantos anos sem vermos uma Guerra nas Estrelas no cinema, eles voltaram com O Despertar da Força. Então já baixa o som se você não quiser spoiler, porque daqui eu já falei. Sim, durante esse filme conhecemos o novo vilão Kylo Ren, que é nos apresentado como um filho de Han Solo. E o que acontece nesse filme, cara, é que esse lazarento desse mimadinho chato pra caralho mata o próprio pai. Exatamente, cara. Ele mata Han Solo a sangue frio, sabendo que era o próprio pai, no momento que você esperava que ia ter uma espécie de rendição dele, uma espécie de epifania, onde ele pudesse talvez vir para o lado bom da força. Não, cara. Ele simplesmente pega o seu sábio de luz, atravessa o próprio pai e o joga num poço. Gente, quem assistiu depois da estreia provavelmente pegou esse spoiler. Eu assisti na pré-estreia e graças a Deus eu fiz isso porque eu não esperava nunca que Harrison Ford fosse morrer naquele filme. E até agora eu não acredito que ele morreu. E o pior é que ele morreu sozinho, né? Afinal, o Han é solo. E agora vamos deixar a Guerra nas Estrelas para trás e vamos vir para uma Guerra na Terra, exatamente. Mas não é muito bem um filme de guerra. Na verdade, é um filme sobre um filme de guerra e é uma comédia com um elenco sensacional. Sim, estou falando de Trovão Tropical, uma das comédias que eu mais gosto. Eu acho esse filme
maravilhoso. Inclusive rendeu até o Oscar pro Downey Jr. Esse filme que conta com Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Nick Hoult em seu elenco, conta a história de um diretor, Damien, que estava tentando produzir um filme baseado no livro do Quatro Folhas, que é um cara que sobreviveu à guerra. E ele escreveu um livro, então estão tentando fazer um filme com um orçamento estrambólico para poder lançar um filme mais caro da história, porém dá tudo errado. Os atores não se batem, o elenco tá sempre brigando, os caras desperdiçam dinheiro, eles explodem coisa quando não é pra explodir e nada dá certo. Então, o Quatro Folhas tem uma ideia sensacional. Ele fala para o diretor: vamos pegar esses caras e colocá-los em situações reais de guerra. Então eles pegam o elenco inteiro e levam para a selva. E na selva tem o quê? Uma guerrilha armada do tráfico de heroína, exatamente. E eles acabam se metendo em altas encrencas e altas aventuras. Agora, se liga no spoiler, baixa só. O diretor Damien, quando ele está falando pra galera, assim, ó, entregando os roteiros, fala assim: ó, vocês vão por aqui, vão por ali, e tem câmeras espalhadas na selva inteira, em tudo quanto é lugar, e a gente vai simular que vocês estão na guerra de verdade enquanto filma a reação de vocês. Ele pisa numa mina e simplesmente explode, tá ligado? Do nada. Simplesmente explode. Inclusive tem uma cena muito engraçada que eles pegam a cabeça do cara, aí o Ben Stiller tá falando: ah, isso aqui é tudo cinematográfico, olha aqui, ó, isso aqui é ketchup. Nojento. Dando aqui um apêndicezinho rápido para o personagem de Tom Cruise nesse filme. Exatamente, cara. Tom Cruise tem um dos personagens mais engraçados dele. Ele faz o agente inescrupuloso, cara, que faz a dancinha dele assim. Ai, mano, é da hora demais, cara. Vale muito a pena. Se você não assistiu, recomendo muito. Trovão Tropical. E agora, para fechar com chave de ouro e tirar aquela lagrimazinha do cantinho do seu olho, sim, uma morte inesperada em mais um desenho. E esse desenho é um dos últimos desenhos que eu assisti, assim, que realmente eu achei bem legal também. Um desenho, sim, esse desenho que é muito legal, que mostra como funciona a mente de uma criança, de qualquer outro ser humano, e é Divertidamente, exatamente. Sim, quanta mente, né? Se você sabe do que eu estou falando, você já deve ter ficado triste. Pra quem não sabe, Divertidamente mostra a mente de uma criança. Então lá dentro temos as personalidades dessa criança e cada personalidade tem vida própria. Tem a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho. Então cada um tem sua interação dentro da mente dessa criança. E aquele que mais se sobressair vai dizer a personalidade do momento em que a criança vive. Porém, quando ela tá passando ali pela puberdade, dentro da mente dela começa a acontecer um monte de coisa confusa, um monte de batata lá dentro, lá começa a bagunçar tudo e a depressão acaba começando a assumir a mente dessa criança. E a criança vai se tornando uma criança má, uma criança triste, uma criança deprimida, com pensamentos errados e tal. E dentro da mente dela, a alegria tem que salvar tudo, entendeu? E aí que vamos para o nosso spoiler. Então baixa o som. Durante essa mistura da alegria na mente da garota, eles conhecem um amigo imaginário dessa garota. Exatamente, um elefantinho divertido conhecido como Big Bong, que tem um seu foguete para ir para a lua, que era um amigo imaginário, porque essa criança brincava quando ela era mais criança ainda. Então, ele vive dentro da mente dela perdido em pensamentos, ele vive lá, perdido lá. E tem uma cena que ele, junto com a alegria, acaba caindo no poço do esquecimento, onde ele vai morrer se ficar lá dentro, os dois. Então ele usa o foguete dele, junto com ela, para conseguir tentar fazer uma subida e escapar de lá de dentro. E essa cena é uma cena muito legal, porque ela vai indo assim, ó, elefantinho lá, e você lá, e a criança lá, e a menininha lá, e todo mundo lá. E o Big Bong percebe que para salvar a alegria e, consequentemente, salvar a garota, ele precisa se sacrificar. Sim, amiguinhos, o Big Bong se joga do carrinho para a morte e para o total esquecimento, dando um último impulso necessário para que o carrinho chegue no alto do precipício e salve a alegria e, consequentemente, salve a garota. E isso é, puta, muito foda. É uma cena da hora também, bem tocante, bem forte, assim. É pra sair a lagrimazinha no cantinho dos olhos também. E antes de finalizar, vou deixar duas menções honrosas aqui, tá? Uma delas, porque eu já falei desse filme, tá? Que é a morte do Macaulay Culkin em Meu Primeiro Amor, e também ninguém esperava que aquele moleque ia ser atacado pelos enxames de abelha e acabar morrendo. Isso realmente foi difícil de engolir, mas aconteceu e foi muito esperado também. Outra morte que eu vou deixar aqui como uma menção honrosa é a morte do Samuel Jackson no ataque do tubarão no fundo do mar. We're gonna seal off this. Porque, tipo assim, eu falei que eu não ia falar muito dele, porque eu não ia falar muito de filme de terror e tal, mas é simplesmente ele lá dando seu discurso ao melhor estilo: yeah, there's a motherfucking snake in the motherfucking plane! Quando de repente vem o tubarão e rap! Vem o tubarão e solta fogos. Wait a moment, please. E como uma terceira menção honrosa, tô cheio, essa lista era pra ter ficado muito maior.
Mas, como uma terceira menção honrosa, eu vou deixar aqui, não é que é uma morte inesperada que acontece, mas a morte era inesperada desde o começo do filme. Eu vou tentar explicar. Com apenas o nome do filme você já vai entender. O Sexto Sentido. Exatamente. Ó, e se você não assistiu o Sexto Sentido até hoje, não quer spoiler. Chato. E não quer spoiler, me desculpa, amigo. Mas Bruce Willis, no final do filme, quando a criança olha pra ele e fala que vê pessoas mortas o tempo todo, tudo mais, e acaba falando pra ele que os mortos só veem o que eles querem ver, e no final ele acaba deixando claro que quem tá morto é o próprio Bruce Willis. Caraca, não! Ele morreu na primeira cena, quando ele toma o tiro. Ele já morreu. E essa história inteira é ele como se fosse um fantasma. E o moleque só enxerga ele porque o moleque vê gente morta. Com que frequência? O tempo todo. Então, não é uma morte que acontece do nada. Ela aconteceu no começo do filme. É a gente que não percebeu. Então fica aqui essa menção honrosa. E vamos ficando por aqui, porque o vídeo já está se estendendo demais. Então vamos deixar aqui seu like se você chegou até aqui, porque você gostou dessa lista, sim. E lembrando que agora com o canal Cinecone no Face, eu consigo colocar mais críticas e análises completas lá. Então procure a gente para poder nos seguir por lá também. Então eu tô sempre falando principalmente da Netflix. Filmes que eu assisto aqui, eu boto lá, entendeu? Para não precisar ficar fazendo muitos vídeos, eu boto lá, dá uma olhada que tá bem legal. Então deixe seu like, se inscreva no canal, venha comigo, meu amiguinho. Um forte beijo e tchau!